Capítulo 3 Um grão de veracidade. Parte 1. Pequenos pontos negros, movendo-se no céu riscado por faixas de neblina, chamaram a atenção do bruxo. Eram muitos. Os pássaros descreviam círculos voando lentamente. De súbito, interrompiam o vôo e desabavam como flechas, para logo em seguida voltarem a se erguer com um violento agito de asas. O bruxo ficou observando as aves por um bom tempo. Avaliou sua distância e calculou o tempo necessário para chegar até elas, levando em consideração a topografia, a espessura da floresta e a profundidade e a extensão da ravina que suspeitava existir pelo caminho. Por fim, tirou o manto e afivelou mais fortemente, em 2 furos, o cinturão que lhe atravessava o peito. A guarda e o punho da espada, presa às suas costas, sobressaíam de seu ombro direito. "Vamos fazer um pequeno desvio, Plotka", disse. "Sairemos da estrada. Não creio que aqueles pássaros estejam voando em círculos à toa." A égua, obviamente, não respondeu, mas obedeceu ao ouvir a voz que lhe era tão familiar. "Talvez seja apenas o cadáver de um alce", continuou Geralt. "Mas talvez não seja. Quem poderá saber?" Como suspeitara, existia ali uma ravina. Ele olhou para as copas das árvores que cobriam o despenhadeiro e notou que sua borda estava seca, sem espinhos nem troncos apodrecidos. Passou pela ravina com facilidade. Do outro lado havia um bosque de bétulas e logo atrás uma campina com macega e um urzal erguendo aos céus tentáculos formados por um emaranhado de galhos e raízes. Assustadas pela aparição do cavaleiro, as aves passaram a voar mais alto, soltando estridentes grasnados selvagens. Geralt viu imediatamente o primeiro corpo. A brancura do colete de pele de ovelha e o azul fosco do vestido destacavam-se no meio dos tufos de carriços amarelecidos. Não viu o segundo corpo, mas sabia onde se encontrava. A localização do cadáver era revelada pela presença de 3 lobos que, sentados sobre as patas traseiras, observavam calmamente o cavaleiro. A égua soltou um bufo, e os lobos, como em obediência a um comando, se dirigiram devagar para a floresta, virando de vez em quando a cabeça triangular e olhando para o intruso. Geralt saltou da cavalgadura. A mulher de colete e vestido azul não tinha mais rosto, pescoço e boa parte da coxa esquerda. O bruxo passou ao largo do corpo sem se deter. O homem jazia com o rosto enfiado no chão. Geralt não o virou, constatando que tanto os lobos como os abutres não estiveram ociosos. De qualquer modo, não havia necessidade de um exame mais minucioso dos restos mortais. Os ombros e as costas do gibão de lã estavam cobertos por uma escura mancha de sangue coagulado. Era evidente que o homem morrera em decorrência de um golpe na nuca e que os lobos destroçaram o corpo apenas mais tarde. Preso a um largo cinturão e junto de um punhal enfiado numa bainha de madeira, o homem portava uma bolsa de couro. O bruxo arrancou-a e, virando-a sobre a grama, deixou cair do interior uma pederneira, um pedaço de giz, cera para selar cartas, um punhado de moedas de prata, uma navalha dobrável metida num estojo de osso, uma orelha de coelho, 3 chaves presas a uma argola e um amuleto com formato fálico. A chuva e o orvalho borraram as runas de 2 cartas escritas em pedaços de pano. A terceira, escrita num pergaminho, também estava molhada, porém legível. Era uma carta de crédito emitida pelo Banco dos Gnomos de Murivel, em favor de um comerciante chamado Rule Asper, ou Aspen. Seu valor não era elevado. Abaixando-se, Geralt ergueu a mão direita do cadáver. Como imaginara, um anel de cobre apertado num dedo inchado e arroxeado continha a insígnia da Associação de Armeiros, um estilizado elmo com viseira, 2 espadões cruzados e a runa A gravada debaixo deles. O bruxo retornou ao corpo da mulher. Assim que começou a virar o cadáver, sentiu algo picar-lhe o dedo. Era uma rosa presa ao vestido. A flor murchara, mas não perdera a cor. As pétalas eram de um azul muito escuro. Era a primeira vez em toda a vida que Geralt via uma rosa assim. Virou o corpo por completo e estremeceu. Na desnuda e deformada nuca da mulher, podiam-se ver claramente marcas de dentes, mas não eram de lobo. O bruxo recuou com cautela até a égua
e montou-a sem desgrudar os olhos da beira da floresta. Circundou a campina por 2 vezes, olhando em volta e inclinando para a frente, examinando atentamente o solo. Sim, Plotka, sussurrou, detendo o animal. O caso parece claro, mas não totalmente. O armeiro e a mulher vieram a cavalo, vindo daquela floresta. É mais do que evidente que estavam voltando de Murivel para casa, porque ninguém costuma ficar viajando por aí por tanto tempo sem descontar uma carta de crédito. Por que tomaram esse caminho em vez da estrada? É difícil responder, mas estavam cavalgando pela campina, lado a lado, quando por um motivo desconhecido, desceram ou caíram das montarias. O armeiro morreu imediatamente. A mulher saiu correndo. Depois, caiu e também morreu, enquanto aquilo que não deixou rastros a arrastou com os dentes cravados em sua nuca. Isso ocorreu há 2 ou 3 dias. Os cavalos devem ter fugido, e não vamos perder tempo procurando eles. A égua, como era de esperar, não respondeu. O que matou aqueles 2? Continuou Geralt, olhando para a beira da floresta. Não foi nem um lobisomem, nem um liche. Tanto um como o outro não deixariam tal quantidade de carne para os devoradores de carniça. Caso houvesse pântanos por aqui, eu diria que poderia ser uma Kikimora ou um Whipper. Acontece que não existem pântanos nessas redondezas. O bruxo inclinou-se e afastou um pouco o raichel que cobria a anca do animal, revelando presa à sela uma segunda espada, com guarda brilhante, ricamente decorada e um punho negro como carvão. Sim, Plotka, vamos ter de fazer um desvio. É preciso verificar por que o armeiro e a mulher estavam viajando pela floresta e não pela estrada. Se passarmos com indiferença por tais acontecimentos, não conseguiremos ganhar sequer o suficiente para comprar sua aveia, não é verdade? A égua seguiu em frente com resignação, evitando cuidadosamente pisar nos buracos deixados pelas raízes de árvores tombadas. Embora não se trate de um lobisomem, é melhor não arriscar. Prosseguiu o bruxo, tirando do alforje um molho de acônito seco e pendurando-o no freio de Plotka. O animal relinchou. Geralt afrouxou a gola do gibão e dele tirou um medalhão com cabeça de lobo de presas arreganhadas. O medalhão, pendurado numa fina corrente de prata, balançava-se, acompanhando o ritmo das pisadas do cavalo, e brilhava como mercúrio sob os raios do sol. Capítulo 3, Parte 2. Notou o telhado cônico de uma torre ao chegar ao topo de uma elevação que alcançara cortando o arco da curva de uma tênue trilha. A vertente, coberta de aveleiras e bloqueada por galhos secos e uma espessa camada de folhas amarelecidas, não parecia segura para ser descida montando. O bruxo recuou, moveu-se com cuidado pelo declive e retornou à estrada principal. Cavalgava lentamente, parando a égua a cada momento e, inclinando-se na sela, procurava rastros. De repente, a égua agitou a cabeça, soltou um relincho selvagem e começou a bater repetida e vivamente as patas no solo, formando um redemoinho de folhas secas. Geralt envolveu o pescoço do animal com o braço esquerdo, juntou os dedos da mão direita na forma do sinal de Axe e ficou sussurrando em cantos, passando a mão na cabeça da cavalgadura. A coisa está tão feia assim, murmurou, olhando em volta sem desfazer o sinal. A tal ponto? Calma, Plotka, calma. O encanto funcionou imediatamente, mas apesar de estimulada pelos calcanhares do bruxo, a égua avançou devagar, de má vontade, de maneira automática, desprovida da habitual elasticidade. O bruxo saltou agilmente da sela e passou a caminhar, conduzindo o animal pelas rédeas. Deparou com um muro. Entre o muro e a floresta não havia separação alguma, nenhum espaço vazio. Árvores jovens e arbustos de zimbro entrelaçavam suas folhas com as de era e de videira selvagens agarradas às paredes de pedra. Geralt ergueu a cabeça. No mesmo instante, sentiu como se uma minúscula criatura rastejasse por sua nuca, eriçando seus cabelos. Sabia o que aquilo significava. Alguém estava olhando para ele. O bruxo virou-se lenta e fluidamente,
Plotka soltou mais um bufo e os músculos de seu pescoço tremeram debaixo da pele. Ao pé do declive pelo qual Geralt acabara de descer, estava parada uma jovem, com uma das mãos apoiadas no tronco de um amieiro. O longo vestido branco contrastava com a brilhante negrura dos longos cabelos despenteados que lhe caíam sobre os ombros. Geralt teve a impressão de que ela estava sorrindo, mas não podia ter certeza. A jovem estava longe demais. Salve, disse ele, erguendo a mão num gesto amistoso e dando um passo em sua direção. A jovem virou ligeiramente a cabeça. Tinha rosto pálido e imensos olhos negros. Seu sorriso, se é que se podia chamá-lo assim, desaparecera por completo, como se tivesse sido apagado com um pano. Geralt deu mais um passo. Ouviu-se um estalido de folhas e a jovem correu como uma corça, esvoaçando por entre os arbustos de aveleiras e, ao sumir na floresta, reduziu-se a um tênue traço branco. O comprimento do vestido parecia não tolher em nada a liberdade de seus movimentos. A égua relinchou com pesar, erguendo a cabeça. Geralt, com os olhos ainda voltados para a floresta, instintivamente acalmou-a com o sinal. Levando-a pelas rédeas, encaminhou-se devagar para o muro, afundando até a cintura no meio da folhagem de bardanas. O portão era sólido, adornado com ferragens, sustentado por maciças dobradiças enferrujadas e provido de uma grande aldrava de bronze. Após uma breve hesitação, o bruxo estendeu o braço e tocou com a mão a argola de bronze esverdeado, mas teve de recuar rápido, pois o portão abriu-se, rangendo horrivelmente e atirando para os lados tufos de grama, pedrinhas e pequenos galhos secos. Atrás do portão não havia viva alma, apenas um pátio deserto, abandonado e coberto de ortigas. Geralt adentrou, puxando a égua atrás de si. Atordoada pelo sinal, ela não oferecia resistência, mas colocava as patas de maneira tensa e hesitante. 3 dos lados do pátio eram cercados por um muro e por restos de andaimes, enquanto o quarto abrigava um palacete com fachada mosqueada por marcas de reboco descascado, manchas de infiltração e grinaldas de era. As venezianas, cuja tinta descascara havia muito tempo, estavam cerradas, assim como a porta. Geralt amarrou as rédeas de Plotka num pequeno poste junto do portão e dirigiu-se lentamente para o palacete, andando por um caminho revestido de cascalho e passando perto de um pequeno chafariz cheio de folhas e lixo. Montado num extravagante pedestal no centro da fonte, um golfinho esculpido em pedra branca erguia-se orgulhosamente, apontando para o céu a cauda rachada. Perto da fonte, num lugar que muito tempo atrás fora um canteiro de flores, crescia uma roseira. Ela não se diferenciava em nada das demais roseiras que Geralt já vira, exceto pela cor. As rosas eram azuis, com um leve toque de púrpura na ponta de algumas pétalas. O bruxo aproximou o rosto de uma delas e aspirou seu perfume. A flor tinha o típico cheiro de rosas, porém um pouco mais intenso. A porta do palacete abriu-se com um grande estrondo, e Geralt ergueu rapidamente a cabeça. Pelo caminho, rangendo sobre o cascalho, corria em sua direção um monstro. A mão direita do bruxo se deslocou como um raio por cima do ombro direito, enquanto a esquerda deu uma sacudidela no cinturão que lhe atravessava o peito, fazendo a empunhadura da espada pular para sua palma. A lâmina sibilou ao sair da bainha, descreveu um semicírculo no ar e se imobilizou, com a ponta virada para a besta. Ao ver a arma, o monstro freou violentamente, atirando o cascalho para todos os lados. O bruxo não fez um movimento sequer. A criatura tinha forma humana e estava vestida com trajes gastos, mas de excelente qualidade, providos de adornos e de bom gosto, porém sem nenhuma utilidade. A aparência humana, no entanto, não ultrapassava a suja gola do gibão, já que dela emergia uma gigantesca cabeça peluda, como a de um urso, com orelhas enormes, olhos selvagens e uma medonha bocarra cheia de presas retorcidas, entre as quais, parecendo uma labareda, agitava-se uma língua escarlate. Suma daqui, mísero mortal! Urrou o monstro, agitando as patas, mas sem sair do lugar. Senão vou devorá-lo, fazê-lo em pedacinhos. O bruxo não se mexeu, nem abaixou a espada. Você é surdo?
Suma daqui! Gritou a criatura, soltando um som parecido com algo entre o grunhido de um porco e o bramido de um cervo macho. As venezianas de todas as janelas abriram e fecharam com grande estrondo, fazendo desabar mais pedaços de reboco dos parapeitos. Nem o bruxo nem o monstro se moveram. Fuja enquanto está inteiro! Brandou o monstro, menos seguro de si. Se não... Se não o quê? Interrompeu o Geralt. A criatura bufou, ameaçadora, meneando a horrenda cabeçorra. Olhem para ele, como é ousado! Disse calmamente, arreganhando as presas e encarando Geralt com os olhos injetados de sangue. Faça-me o favor de abaixar esse ferro. Não percebeu que se encontra no pátio de minha casa? Ou será que no lugar de onde você veio há o costume de ameaçar o dono na própria casa? Assim, confirmou Geralt. Mas apenas quando ele cumprimenta seus visitantes com urros selvagens e ameaças de estraçalhá-los. Só me faltava essa. Enervou-se o monstro. Ser ofendido por um vagabundo qualquer. Um visitante e tanto. Adentra sem cerimônia meu pátio, destrói flores que não lhe pertencem. Tem o rei na barriga e espera ser recebido com pão e sal. Arre! A criatura cuspiu com raiva, bufou e fechou a bocarra. As presas inferiores ficaram do lado de fora dos lábios, dando-lhe a aparência de um javali. E agora? Perguntou o bruxo depois de uma breve pausa, abaixando a espada. Vamos ficar assim parados, olhando um para o outro? E o que você propõe? Que nos deitemos? Ironizou o monstro. E guarde esse ferro. O bruxo enfiou agilmente a arma na bainha presa às costas, mas sem tirar a mão da empunhadura. Agradeceria, disse, se você não fizesse movimentos bruscos. A espada pode ser facilmente sacada, e mais rápido do que você pode imaginar. Deu para perceber. Rosnou a criatura. Não fosse isso, você há muito estaria do outro lado do portão, com a marca da sola de meu sapato no traseiro. Como veio parar aqui? Me perdi pelo caminho. Mentiu Geralt. Perdeu-se? Repetiu o monstro fazendo uma careta de desagrado. Pois se ache. Do outro lado do portão, evidentemente. Aponte para o sol com sua orelha esquerda e mantenha-a assim. Em pouco tempo estará de volta à estrada. Vamos, ande! Está esperando o quê? A água por aqui? Perguntou calmamente o bruxo. Meu cavalo está com sede e eu também, se não for incômodo. A criatura ficou desnorteada e coçou a cabeça. Diga-me uma coisa, falou. Você realmente não está com medo de mim? E deveria. O monstro olhou à sua volta, bufou mais uma vez e ajeitou energicamente suas calças avolumadas. Que seja! Por que não receber um visitante? Não é todo dia que aparece alguém que não foge ou desmaia logo que me vê. Muito bem. Se você for um honesto viajante cansado, convido-o ao meu palacete. Mas se for um ladrão ou assaltante, esteja prevenido. Essa casa executa minhas ordens. Entre esses muros, quem manda sou eu. Após esse preâmbulo, a criatura ergueu uma das patas cabeludas. Todas as venezianas voltaram a se fechar, enquanto de dentro da garganta de pedra do golfinho emanou um surdo murmúrio. Convido-o! Repetiu. Geralt não se moveu, olhando inquisitivamente para o dono da casa. Você mora sozinho? Indagou. E o que você tem a ver com quem eu moro? O monstro estava irritado, mas logo em seguida riu alto. Ah, compreendo. Você deve estar se perguntando se eu tenho 40 serviçais tão belos quanto eu. Pois saiba que não. E agora, com todos os diabos, vai ou não aceitar o convite feito do fundo do coração? Caso não aceite, o portão está bem atrás de sua bunda. Geralt inclinou-se rigidamente. Aceito o convite, disse formalmente. Não menosprezarei sua hospitalidade. Sinta-se como em sua casa, respondeu a criatura também de maneira formal, porém com certo desleixo.
Venha por aqui, prezado visitante. Quanto ao seu cavalo, deixe junto ao poço. Assim como a parte externa, o interior do palacete precisava de uma reforma urgente. Embora, na medida do possível, tudo estivesse limpo e arrumado. Os móveis eram de excelente qualidade e de certo foram confeccionados por artesãos competentes, mesmo que muito tempo atrás. Um abafado cheiro de poeira preenchia os escuros aposentos. Luz! Bramiu o monstro, e no mesmo instante acendeu-se uma chama na tocha presa à parede, iluminando o ambiente e soltando fumaça. Nada mal, Disse o bruxo. A criatura deu uma risadinha. É só isso que tem a dizer? Vejo que não é fácil impressioná-lo. Conforme lhe disse, essa casa executa minhas ordens. Por aqui, por favor. Cuidado com os degraus. Luz! O que é isso que você tem pendurado no pescoço, caro hóspede? veja você mesmo. A criatura pegou um medalhão com sua pata e aproximou-o dos olhos, esticando levemente a corrente de prata. O animal tem expressão desagradável. De que se trata? É a insígnia de minha corporação. Ah, então quer dizer que você se dedica à fabricação de mordaças. Por aqui, por favor. Luz! O centro do grande aposento, desprovido de janelas, era ocupado por uma gigantesca mesa de carvalho, na qual havia apenas um enorme candelabro de latão esverdeado com velas já gastas pela metade e pingos de cera derretida e solidificada cobrindo as ramificações. Mais um comando do monstro e as velas se acenderam, iluminando um pouco o ambiente. Uma das paredes estava coberta de armas, composições de escudos redondos, alabardas cruzadas, lanças e bisarmas, espadões e machados. Na metade da parede próxima encontrava-se uma desmedida lareira, sobre a qual pendiam filas de lascados e descascados retratos cheios de poeira. A parede oposta à entrada era decorada com troféus de caça. Ramificados chifres de alces e cervos projetavam sombras alongadas sobre cabeças de javalis. Ursos e linces com bocarras abertas e presas à mostra, assim como sobre rotas e esfarrapadas asas de águias e gaviões empalhados. O lugar de honra no centro exibia a enegrecida e rota cabeça de um dragão serrano. Geralt aproximou-se. Foi meu avô quem o caçou, Contou o monstro atirando uma tora de madeira na lareira. Deve ter sido o último espécime da região que se deixou caçar. Sente-se, caro hóspede. Imagino que está com fome, estou certo? Não posso negar, prezado anfitrião. A criatura sentou-se à mesa, abaixou a cabeça, cruzou as peludas patas sobre a barriga e ficou por um bom tempo murmurando algo e revirando os enormes polegares. Em seguida, soltou um grito e desferiu um pesado murro no tampo da mesa. Travessas e pratos chacoalharam com sons de estanho e prata. Taças tiniram cristalinamente. Um delicioso aroma de carne assada, alho, manjericão e noz moscada se espalhou pela sala. Geralt não pareceu nem um pouco espantado. Pois é, Disse o monstro esfregando as patas. isso é muito melhor do que ser servido por empregados, não acha? Sirva-se, caro conviva. Temos aqui peito de frango, fiambre de javali e pavê de... não me lembro de quê, de alguma coisa. Já aqui temos tetrazes. Não, enganei-me na fórmula do feitiço. São perdizes. Coma, coma. Trate-se de comida decente. Não precisa ter medo. Não estou com medo. Garantiu o bruxo, pegando um peito de frango e partindo-o em dois. Esqueci que você faz parte dos que não se assustam facilmente. Bufou a criatura. Posso saber como se chama? Geralt. E você, anfitrião? Nivellen. Só que nas redondezas me chamam de ogro ou papão. E me usam para assustar criancinhas. O monstro verteu de um só gole todo o conteúdo de uma enorme taça e enfiou os grossos dedos no patê, retirando praticamente a metade da terrina. Para assustar criancinhas? Repetiu Geralt com a boca cheia. Certamente sem motivo, não? Certamente. A sua saúde, Geralt. E a sua, Nivellen? Que tal o vinho? Notou que ele é de uvas e não de maçãs? Se não for do seu agrado, farei aparecer outro.
Obrigado. Não vai ser preciso. Este não é nada ruim. Você tem o dom de fazer magia desde nascença? Não. Desde o momento em que isso me cresceu. Refiro-me à minha fuça. Não tenho mais vaga ideia de como isso aconteceu, mas a casa realiza todos os meus desejos. Nada de extraordinário. Sei fazer aparecer comida, bebida, roupas, lençóis limpos, água quente, sabão. Coisas ao alcance de qualquer mulher, mesmo sem recorrer à magia. Abro e fecho portas e janelas, acendo fogo. Nada demais. Mesmo assim é alguma coisa. E quanto a essa fuça, como você a chama? Há muito tempo que a tem? Há 12 anos. E como isso surgiu? E o que você tem a ver com isso? Sirva-se de mais vinho. Com prazer. Não tenho nada a ver com isso. Estava perguntando por mera curiosidade. A motivação é compreensível e aceitável. O monstro riu gostosamente. Mas não vou aceitá-la. Não lhe diz respeito e ponto final. No entanto, para satisfazer pelo menos parcialmente sua curiosidade, vou lhe mostrar como eu era. Olhe para esses retratos. O primeiro, contando a partir da lareira, é o de meu pai. O segundo, só o diabo sabe quem é. O terceiro é o meu. Está vendo? De uma pintura coberta por uma espessa camada de poeira e no meio de um emaranhado de teias de aranha, olhava para eles um tipo gordinho, com o rosto tristonho, inchado e espinhento. Geralt, a quem não era desconhecida a tendência dos retratistas em lisonjear seus clientes, meneou tristemente a cabeça. Está vendo? Repetiu Nivellen, arreganhando as presas. Estou. Quem é você? Não compreendo. Não compreende? O monstro ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam como os de um gato. Meu retrato, caro conviva, está pendurado além do alcance da luz das velas. Eu o vejo, porém não sou humano. Pelo menos não neste momento. Para vê-lo, um ser humano teria de levantar-se, aproximar-se e, provavelmente, levar o candelabro consigo. Você não fez nada disso. A conclusão é simples, mas eu prefiro perguntar sem rodeios. Você é humano? Geralt sustentou seu olhar. Se você apresenta a questão sob esse ângulo, Respondeu após um momento de silêncio. tenho de admitir que não totalmente. Ah, nesse caso você consideraria falta de tato se lhe perguntasse quem você é? Um bruxo. Ah, Repetiu Nivellen. se minha memória não falha, os bruxos têm uma forma curiosa de ganhar a vida. Matam monstros por encomenda. Sua memória é excelente. Houve outro momento de silêncio. As tênues chamas das velas pulsavam soltando finas línguas de fogo, que se refletiam no cristal talhado das taças e nas cascatas de cera escorridas pelas ramificações do candelabro. Nivellen permanecia imóvel na cadeira, apenas mexendo quase imperceptivelmente as enormes orelhas. Suponhamos Disse por fim. que você consiga sacar o espadão antes de eu alcançá-lo. Suponhamos até que você tenha tempo de me golpear com ele. Com meu peso, isso não me impedirá que eu o derrube só com meu impulso. Depois, o final será decidido por dentadas. O que acha, bruxo? Qual de nós teria mais chances caso chegássemos ao ponto de morder a garganta um do outro? Geralt ergueu com o dedo a tampa de estanho do pinchel. Encheu sua taça de vinho, sorveu um gole e apoiou-se no encosto da cadeira. Ficou olhando para o monstro com um sorriso, e o sorriso era excepcionalmente desagradável. Sim. Falou Nivellen devagar, remexendo o canto da bocarra com a unha. É preciso reconhecer que você sabe responder a uma pergunta sem usar muitas palavras. Estou curioso em saber a resposta a essa. Quem lhe pagou para me matar? Ninguém. Cheguei aqui puramente por acaso. Você não está mentindo? Não costumo mentir. E o que você costuma fazer? Ouvi muitas coisas sobre bruxos. Dizem que raptam menininhos para alimentá-los com ervas e com poderes mágicos. Aí, aqueles que sobrevivem à experiência tornam-se bruxos, feiticeiros com talentos inumanos. São treinados para matar, extirpados de qualquer reação ou sentimento humano, sendo transformados em monstros para tirar a vida de outros monstros. Ouvi dizer também
que está chegando a hora de alguém assumir a tarefa de caçar bruxos. Porque há cada vez menos monstros, enquanto o número de bruxos cresce assustadoramente. Coma uma dessas perdizes antes que esfriem por completo. Nivelen pegou uma perdiz da travessa e enfiou-a inteira na bocarra, destroçando-a com os dentes como se fosse uma torrada. Por que não diz nada? Perguntou de boca cheia antes de engolir. O que há de verdadeiro naquilo que falam de vocês? Quase nada. E o que há de falso? A afirmação de que há cada vez menos monstros. De fato, existem muitos. Nivelen mostrou os dentes numa expressão que deveria ser um sorriso. Um deles está precisamente sentado diante de você, indagando se fez bem em tê-lo convidado a entrar. Antipasei de cara com a insígnia de sua corporação, caro visitante. Você não é um monstro, Nivelen. Disse secamente o bruxo. Não diga. Eis algo novo. E o que, em sua opinião, sou eu? Um pudim de alqueire? Um bando de gansos selvagens voando para o sul numa triste madrugada outonal? Não? Seria eu outra virtude perdida, junto a uma fonte cristalina pela bela filha de um moleiro? Vamos, Geralt. Diga logo o que eu sou. Não está vendo que chego a tremer de tanta ansiedade? Você não é um monstro. Se fosse, não poderia tocar nessa bandeja de prata. Tampouco ter segurado meu medalhão. Caramba! Urrou Nivelen com tal força que as chamas das velas ficaram por um momento na posição horizontal. Está claro para mim que hoje é o dia da revelação dos maiores e mais terríveis mistérios. Já vou ser informado de que minhas orelhas ficaram tão compridas porque quando criança não gostava de mingau de aveia. Não, Nivelen. Falou calmamente Geralt. Isso foi fruto de um feitiço, e tenho certeza que você sabe muito bem quem o lançou. E de que me adiantaria sabê-lo? Em muitos casos, um feitiço pode ser desfeito. Você, como bruxo, obviamente sabe desfazer feitiços, não é verdade? Sim. Quer que eu tente? Não, não quero. O monstro abriu a bocarra e mostrou a língua, vermelha e com 2 palmos de comprimento. Ficou pasmo, não ficou? Fiquei. Admitiu Geralt. A criatura soltou uma risadinha e esparramou-se na cadeira. Sabia que ia deixar você surpreso. Sirva-se de mais vinho e instale-se confortavelmente, porque vou contar a história toda. Bruxo ou não bruxo, seu olhar inspira confiança e estou com vontade de conversar. Sirva-se, por favor. Não há mais de que me servir. Que chatice! O monstro pigarreou e voltou a bater a pata na mesa. Ao lado dos 2 pichéis já vazios apareceu um garrafão de barro num cesto de vime. Nivelen arrancou com os dentes o selo de cera, encheu as taças e começou. Como você deve ter notado, a região onde estamos é pouco habitada. Isso porque, à sua época, tanto meu paizinho como meu vovozinho não deram motivos concretos para ser armados pelos vizinhos ou pelos comerciantes que se aventuravam pela estrada. Se alguém aparecia por essas bandas e meu paizinho o via de cima da torre, na melhor das hipóteses o coitado perdia apenas a fortuna. Além disso, várias propriedades vizinhas foram incendiadas porque o paizinho achara que os tributos não lhe foram pagos a tempo. Poucas pessoas gostavam dele, além de mim, naturalmente. Chorei muito quando um dia trouxeram numa carroça o que restara de meu paizinho depois de receber um golpe de montante. Um daqueles espadões enormes que só podem ser erguidos com as 2 mãos. Naquela época, o vovozinho já não se dedicava à pilhagem, pois desde o dia em que recebeu uma pancada na cabeça, ficou gaguejando de maneira horrível, babava constantemente e volta e meia não chegava a tempo à privada para fazer suas necessidades. Como único herdeiro dos 2, coube me chefiar a gangue. Eu era ainda bastante jovem, um fedelho, de modo que não demorou muito para o pessoal da gangue me enrolar. Como bem pode imaginar, eu os liderava como um porco lidera uma matilha de lobos. Em pouco tempo, passamos a fazer coisas que o paizinho, se estivesse vivo, jamais teria permitido. Vou poupá-lo dos detalhes e ir direto ao que interessa. Um dia fomos até o Jaribol, perto de Mirt, e saqueamos um templo. Para piorar as coisas, no templo havia uma jovem sacerdotisa. Que tipo de templo, Nivelen? Só o diabo sabe, Geralt. No entanto, deveria ser um templo do mal.
Lembro que no altar havia crânios e ossos e ardia uma chama verde. Fedia horrivelmente. Mas voltemos ao que interessa. Os rapazes agarraram a sacerdotisa, despiram-na e disseram que eu deveria me tornar homem. Eu, idiota, concordei. Quando estava me tornando homem, a sacerdotisa cuspiu em meu rosto e gritou uma porção de coisas. Que coisas? Que eu era um monstro em pele humana e que seria um monstro na pele de um monstro. Algo sobre amor, sobre sangue. Não lembro o que mais. Aí, ela puxou um pequeno punhal que devia ter escondido em algum lugar, acho que nos cabelos, e se suicidou. Nós fugimos dali em tal disparada, Geralt, que quase acabamos com nossos cavalos. Aquele templo não era do bem. Continue. Depois, tudo aconteceu como profetizou a sacerdotisa. Passados alguns dias, acordo numa manhã e cada um de meus criados que me olha solta um grito e pernas pra que te quero. Corro para um espelho e entro em pânico. Tenho um ataque. Lembro-me de tudo muito vagamente, como se fosse através de uma neblina. Em poucas palavras, houve mortos. Vários. Usei tudo que me caía nas mãos. De repente, tornei-me muito forte. E a casa passou a ajudar-me. As portas batiam, utensílios voavam por toda a parte. A lareira se acendia. Quem pôde, fugiu em polvorosa. A titia, a prima, os rapazes da gangue. Basta que ele diga que fugiram até os cães, uivando e com o rabo entre as pernas, e minha gatinha gulosa. O papagaio da titia caiu duro e morreu de medo. No fim, fiquei sozinho, urrando, uivando, ensandecido e quebrando tudo o que me caía nas mãos, principalmente espelhos. Nivellen interrompeu-se de um suspiro e uma fungada. Quando o ataque passou, Reassumiu a narrativa. era tarde demais para qualquer coisa. Estava só. Não havia ninguém a quem eu pudesse esclarecer que mudara apenas externamente. Que, embora tivesse esse aspecto monstruoso, no fundo continuava sendo um estúpido adolescente soluçando num palacete vazio. Depois, fui assolado por um pavor. De que os empregados retornassem e me matassem antes de eu ter tido tempo de me explicar. Mas ninguém retornou. O monstro calou-se por um momento, limpando o nariz com a manga do casaco. Não quero falar desses primeiros meses, Geralt. Até hoje tremo só de pensar neles. Vou ater meus pontos principais. Durante muito tempo, fiquei sozinho no palacete, quietinho como um camundongo, sem botar o nariz para fora. Quando aparecia alguém, o que era muito raro, eu não só não me mostrava, como ordenava a casa que batesse as venezianas ou soltava um urro dentro da gárgula de uma das calhas do telhado. Isso costumava bastar para o visitante desaparecer no meio de uma nuvem de poeira. E as coisas foram se passando assim, até o dia em que olho pela janela numa madrugada e o que vejo? Um gordão cortando rosas da roseira da titia. E é preciso que você saiba que não se tratava de quaisquer rosas, mas das rosas azuis de Nazair, cujas mudas foram trazidas ainda pelo vovozinho. Tive um acesso de raiva e saí para o pátio. O gordão, depois de recuperar a voz que perdera quando me viu, guinchou como um porco, afirmando que queria apenas algumas flores para sua filhinha, implorando que o perdoasse e o deixasse partir são e salvo. Já estava me preparando para lhe dar um pontapé nos fundilhos e expulsá-lo quando tive um lampejo. Lembrei-me dos contos de fadas que Lanka, minha babá, costumava me contar. E aí pensei que, se lindas donzelas podiam transformar sapos em príncipes ou vice-versa, quem sabe, talvez houvesse naquilo um grão de veracidade. Saltei em sua direção. Soltei um berro tão forte que a vinha se desprendeu do muro e gritei: "A filha ou a vida?" Nada melhor me veio à mente. O mercador, pois, se tratava de um mercador, começou a chorar e me revelou que sua filhinha tinha apenas 8 anos. Você está rindo? Não. Porque eu não sabia se deveria rir ou chorar por meu destino de merda. Fiquei com pena do coitado do negociante. Não podia ficar simplesmente olhando-o tremer de medo. Assim, convidei-o a entrar, dei-lhe de comer e de beber, e quando ele estava indo embora, enchi sua sacola com moedas de ouro e pedras preciosas. Sabia que no subsolo sobrara uma fortuna ainda dos tempos do papai, e eu não imaginava o que fazer com aquilo.
de modo que podia me permitir ser generoso. O radiante mercador me agradeceu tanto que chegou a babar. Deve ter sido vangloriado em algum lugar de sua aventura, porque em menos de 2 meses apareceu aqui outro comerciante. Trazia um saco volumoso e uma filha, também avultada. Nivellen estendeu as pernas debaixo da mesa e espreguiçou-se ao ponto de a cadeira ranger. A negociação com ele foi rápida, continuou. Acertamos que deixaria sua filha comigo por 1 ano. Tive de ajudá-lo a colocar o saco no ombro da mula. Sozinho, ele jamais conseguiria erguê-lo. E quanto à garota? Durante um tempo, tinha convulsões sempre que me via. Estava convencida de que eu ia devorá-la. Mas após 1 mês de convivência, já comíamos juntos, conversávamos e fazíamos longos passeios. Embora fosse simpática e surpreendentemente instruída, eu ficava todo encabulado ao falar com ela. Sabe, Geralt, sempre fui muito tímido diante de garotas. Sempre fui objeto de gozação mesmo das garotas dos estábulos, cobertas de estrume até os joelhos, com as quais os rapazes de minha gangue faziam o que queriam, pois até elas caçoavam de mim. Sempre fora assim. Fiquei pensando, quanto mais agora com essa fuça, nem consegui adquirir coragem suficiente para indicar de algum modo o motivo que me fez pagar tanto por 1 ano de sua vida. O ano foi se arrastando como fedor atrás de tropas em marcha, até seu pai voltar e levá-la consigo. E o que você fez em seguida? Tranquei-me em casa resignado, e por vários meses não recebi nenhum dos visitantes com filhas que bateram à minha porta. Mas depois de passar 1 ano na companhia da filha daquele mercador, dei-me conta de quão era difícil viver sem ter alguém com quem pudesse conversar. O monstro emitiu um som que deveria ser um suspiro, mas que soou como um soluço. A próxima, Disse após um longo tempo. chamava-se Finn. Era miudinha, animada e muito falante. Não tinha medo de mim. Certo dia, justamente quando atingi a maioridade, tomamos muito licor de mel e... bem, aconteceu. Quando acabamos, pulei da cama e corri para um espelho. Tenho de admitir que fiquei muito desapontado e triste. A fuça permaneceu inalterada. Talvez me desse uma expressão ainda mais estúpida. E andam dizendo por aí que os contos de fadas contêm a sabedoria do povo. Uma merda de sabedoria, Geralt. Mas Finn logo se esforçou para que eu esquecesse a tristeza. Você nem imagina como ela era alegre. Sabe o que inventou? A brincadeira de assustarmos juntos os visitantes indesejáveis. Imagine a cena. Um visitante adentra o pátio, olha em volta e eis que se vê atacado por mim de 4, com Finn completamente nua montada no dorso e suando o corno de caça do vovô. Nivellen soltou uma gargalhada, fazendo brilhar a alvura de suas presas. Finn Continuou. ficou comigo 1 ano inteiro, quando retornou com um grande dote à sua família. Casou-se com o dono de uma taberna, um viúvo. Continue seu relato, Nivellen. Estou muito interessado. Deveras? Disse o monstro coçando-se entre as orelhas. Muito bem. A seguinte, Prímula, era filha de um empodrecido cavaleiro andante. Quando chegou aqui, o guerreiro tinha um cavalo esquelético, uma couraça enferrujada e uma quantidade de dívidas absurda. Era um tipo horroroso, Geralt. Tão repugnante como um monte de esterco de cheiro insuportável. Sou capaz de apostar meu braço direito que Prímula foi concebida quando ele estava na guerra, porque até que era bonitinha. E assim como Finn, não tinha medo de mim, o que não era de se estranhar, já que em comparação com seu pai, eu poderia ser considerado bonitão. Prímula, como logo ficou patente, era bastante folgosa, e eu, por ter adquirido autoconfiança, não perdi tempo. Em menos de 2 semanas já mantínhamos relações bastante íntimas, no decurso das quais ela me puxava pelas orelhas e gritava: "Morda-me, animal! Rasga-me por inteiro, sua besta imunda!" e outras idiotices do gênero. Nos intervalos de nossos folguedos, eu corria para o espelho, mas olhava para ele com cada vez menos preocupação. Cada vez menos ansiava por voltar a ser aquele garoto doentio. Sabe, Geralt, antes eu era molenga, constantemente. Depois, passei a ser um homem de verdade. Antes vivia adoentado, tossia e meu nariz escorria constantemente.
Agora, sou sadio como um touro. E os dentes? Você não acreditaria se lhe contasse o estado deles. E agora? Agora posso destroçar a perna dessa cadeira com uma dentada. Você gostaria de me ver morder a perna de sua cadeira? Não, não gostaria. Talvez seja até melhor. O monstro sorriu, abrindo a boca. Nada divertia mais as senhoritas do que as demonstrações de minhas dentadas, e com isso, sobraram poucas cadeiras inteiras no palacete. Nivellen bocejou, com o que sua língua enrolou-se formando um tubo. Estou cansado de tanto falar, Geralt, de modo que serei breve. Depois delas, houve mais duas, Ilkay e Vinimira. Tudo se passava da mesma forma, chegando a se tornar monótono. Começava com uma mistura de medo e reserva. Então, surgia um fio de simpatia, reforçada por pequenos, porém caríssimos mimos. Mais tarde vinha a frase, morda-me, coma-me por inteiro. Seguida pelo retorno do pai, tenra despedida e cada vez mais discernível diminuição do tesouro. Em vista disso, decidi fazer pausas mais longas em solidão. Evidentemente, já havia descartado por completo a possibilidade de que o beijo de uma bela jovem pudesse alterar minha aparência. Conformei-me com esse fato. E tem mais. Cheguei à conclusão de que estava bem como estava e não precisava de nenhuma mudança. Realmente nenhuma, Nivellen? Realmente? Em primeiro lugar, tenho saúde de ferro. Em segundo, o fato de eu ser diferente tem me feito afrodisíaco nas mulheres. Não ria! Estou convencido de que, se fosse humano, teria de suar muito mais a camisa para levar para a cama alguém como Vinimira, uma jovem de rara beleza. Tenho a impressão de que ela nem se dignaria de olhar para o rapaz do retrato. E em terceiro, posso sentir-me totalmente seguro. Papai tinha muitos inimigos, alguns dos quais continuam vivos. Aqueles que minha gangue, sob meu deplorável comando, levou ao túmulo, tinham parentes. No subsolo há ouro. Não fosse o medo que inspiro em todos, alguém tentaria se apossar dele. Nem que fossem simples camponeses munidos de forcados. Você parece estar absolutamente seguro Disse Geralt, brincando com a taça vazia. de que em sua atual configuração não fez nenhum mal a quem quer que fosse, a nenhum pai, a nenhuma filha, a nenhum parente ou namorado da filha. Espere aí, Geralt. Indignou-se o monstro. De que você está falando? Os pais quase explodiam de tanta felicidade. Como lhe contei, minha generosidade com eles foi inimaginável. Quanto às filhas, você não as viu quando chegaram. De vestidinhos remendados, com as mãozinhas gastas de tanto lavarem roupa e encurvadas de tanto carregarem baldes de água. Prímula ainda ficou por semanas com as marcas no lombo e nas coxas das chibatadas que vivia recebendo de seu cavaleiroso genitor. Em contrapartida, aqui em casa, elas levavam uma vida de princesa. E se tinham de pegar algo nas mãos, era um leque. Nem sabiam onde ficava a cozinha. Eu as vestia e cobria de penduricalhos. Com um gesto mágico, eu fazia água quente jorrar numa banheira de latão, da qual papai se apossou ao saquear Asengard, e trouxe para a mamãe. Você pode imaginar uma banheira de latão? Poucos condes, que digo eu, poucos monarcas podem gabar-se de ter uma banheira de latão em seu castelo. Para aquelas garotas, esse palacete parecia saído de um conto de fadas, Geralt. E no que se refere à cama, caramba! Nesses tempos a virtude é mais rara do que dragões serranos. Garanto-lhe, Geralt, que não forcei nenhuma delas. No entanto, suspeitou que alguém me pagou para matá-lo. Quem poderia ter sido? Um patife qualquer, que ficou de olho no que restou no subsolo, mas que não tinha mais filhas. Respondeu enfaticamente Nivellen. A ganância humana não tem limites. E ninguém mais? E ninguém mais. Ambos ficaram calados, olhando para as tremulantes chamas das velas. Nivellen, Disse repentinamente o bruxo. você está só agora? Meu caro bruxo, Respondeu o monstro após uma breve reflexão. em princípio, eu deveria insultá-lo com os piores palavrões, pegá-lo pelo cangote e atirá-lo escada abaixo. E sabe por quê?
por me tratar como se eu fosse um imbecil. Desde o início estou vendo você aguçar os ouvidos e lançar olhares discretos para a porta. Sabe muito bem que não estou morando sozinho. Não estou certo? Sim, e peço desculpas. Estou me lixando para suas desculpas. Você a viu? Sim, na floresta, quando eu estava junto do portão. E ela é a razão pela qual ultimamente os comerciantes com filhas têm partido daqui com as mãos abanando? Quer dizer que você sabia até disso? Sim, ela é a razão. Permite que eu lhe pergunte? Não, não permito. Um novo silêncio. Bem, se essa é sua vontade, Falou o bruxo erguendo-se. só me resta cumpri-la. Agradeço a hospitalidade. Está na hora de partir. Nivellen também se levantou. Por determinados motivos, não tenho como acomodá-lo por um pernoite no palacete e não lhe recomendo permanecer nestes bosques. Desde que a região começou a ficar despovoada, as noites aqui costumam ser perigosas. Aconselho-o a chegar à estrada antes do pôr do sol. Levarei seu conselho em consideração. Você está convicto de que não necessita de minha ajuda? O monstro olhou de soslaio. E você está convicto de que poderia me ajudar? Seria capaz de tirar esse feitiço de mim? Não estava me referindo apenas a esse tipo de ajuda. Você não respondeu a minha pergunta. Ou talvez tenha respondido. Você não seria capaz. Geralt o fitou diretamente nos olhos. Naquele dia, vocês tiveram muito azar. De todos os templos de Gelibol e do Vale de Ninmar, escolheram o de Coram Arctera, o da aranha com cabeça de leão. Para tirar o feitiço lançado por uma sacerdotisa de Coram Arctera, são necessários conhecimentos e aptidões que não possuo. E quem os possui? Ah, quer dizer que apesar de tudo está interessado. Você não disse que está bem como está? Como estou? Sim. Mas não como poderia estar. Temo. O que você teme? O monstro parou junto da porta do salão, virou-se e disparou. Estou farto de você ficar me fazendo perguntas, bruxo, em vez de responder as minhas. Parece que preciso fazer minhas indagações de maneira adequada. Portanto, escute. Dê um tempo para cá. Tenho tido sonhos horríveis. Talvez a palavra monstruoso seja mais acertada. Tenho motivos para ter medo? Seja breve em sua resposta, por favor. Alguma vez, ao acordar de um sonho desses, seus pés estavam sujos de barro? Ou então, ao mexer nos lençóis, você encontrou pinhas ou outros sinais da folhagem de pinheiros? Não, Tampouco. não, por favor. Seja breve. Você tem razão em estar com medo. Existe algo que possa ser feito contra isso? Em poucas palavras, por favor. Não. Finalmente. Vamos, vou acompanhá-lo até o portão. No pátio, enquanto Geralt apertava os arreios, Nivellen acariciou as narinas da égua e deu-lhe tapinhas carinhosos no pescoço. Plotka, encantada com o gesto de carinho, abaixou a cabeça. Os animais gostam muito de mim, Gabou-se o monstro. e eu também gosto deles. Minha gata, gulosa, embora tenha fugido logo no começo, acabou voltando para mim. Durante muito tempo, ela foi o único ser vivo que me acompanhou em minha desgraça. Verena também. Interrompeu-se, fazendo uma careta. Geralt sorriu e perguntou. Também gosta de gatos? De pássaros. Disse Nivellen meio contrariado. Que droga! Acabei me traindo. Mas não faz mal. Ela não é mais uma filha de comerciante, Geralt. Tampouco mais uma tentativa de procurar um grão de veracidade nos contos de fadas. É coisa séria. Nós nos amamos. Se você rir, quebro-lhe a cara. Geralt não riu. Essa sua Verena provavelmente é uma Ondina. Você se dá conta disso? Eu já desconfiava. Esbelta, morena, pouco falante. E quando fala, o faz numa língua que desconheço. Não se alimenta com comida humana. Passa dias inteiros sumida na floresta, mas sempre volta. Isso é típico de uma Ondina? Mais ou menos. Concluindo o trabalho junto das rédeas.
E você acha que ela não retornaria caso você recuperasse a forma humana, não é isso? Estou convencido disso. Você sabe como as ondinas têm medo dos seres humanos. Foram poucos os que viram uma de perto. E, no entanto, eu e Verena... Ah, deixe isso pra lá. Adeus, Geralt. Adeus, Nivellen. O bruxo cutucou a égua com os calcanhares e dirigiu-se ao portão. O monstro acompanhou-o a pé. Geralt, Sim, não sou tão tolo quanto você imagina. Você chegou seguindo o rastro de um dos comerciantes que estiveram aqui recentemente. Aconteceu algo a algum deles? sim. O último esteve aqui há 3 dias, acompanhado pela filha. Aliás, não das mais belas. Ordenei à casa que trancasse todas as janelas e portas e não dei sinal de vida. Deram uma volta pelo pátio e foram embora. A jovem tirou uma flor da roseira da titia e prendeu-a no vestido. Procure por eles em outro lugar, mas fique atento, porque essas redondezas são um horror. Já lhe disse que a noite é ainda pior. Ouvem-se e veem coisas que não deveriam ser ouvidas nem vistas. Obrigado, Nivellen. Não me esquecerei de você e talvez acabe encontrando alguém que possa... Talvez sim, talvez não. O problema é meu, Geralt. É minha vida e minha punição. Aprendi a suportá-la e me acostumei a ela. Se ela piorar, paciência. Vou ter de me acostumar de novo. E se as coisas ficarem muito pretas, não procure ajuda de ninguém. Venha sozinho e acabe com tudo de uma vez, como cabe a um bruxo. Boa sorte, Geralt. Nivellen deu meia volta e encaminhou-se para o palacete. Não se voltou uma única vez. É isso aí, pessoal. Fim da parte 3 do capítulo 3. Gente, essa parte acabou com a minha garganta. Demais. Então, por favor, curtam, compartilhem, comentem e espalhem esse audiolivro, tá bom? Muito obrigado por quem ouviu até o final dessa parte. E até a próxima.